música diz que quando a gente entende que a gente é filho de Deus, a gente não é mais escravo do medo, porque é isso que o medo faz, ele nos escraviza, né? E a proposta dessa série de lives, Desvendando Sua Identidade, a gente vai, para que a gente desvende, o que é desvendar? É você tirar aquilo que está encoberto, né? Aquilo que está apagado, aquilo que está coberto, né? Então a gente vai precisar retirar de dentro de nós tudo aquilo que está cobrindo quem nós somos, não é verdade? E aí a gente fez a nossa, semana passada, a gente fez a nossa primeira aula, desvendando a nossa identidade. E a primeira coisa que mancha, que cobre, que apaga a nossa identidade, se você não viu a live, olha lá, tá lá no IGTV. A primeira coisa que apaga, né, a nossa identidade, que encobre a nossa identidade, é o vitimismo. E hoje nós vamos falar sobre o medo. O medo, ele nos aprisiona e ele encobre também a nossa identidade. Tá bom? Então, ainda dá tempo de você chamar, convidar mais pessoas. É muito bom, eu sei que tá tendo um alcance muito bom das lives depois que eu deixo salva, mas é melhor ainda quando vocês estão aqui interagindo, a gente sente, né, a energia, a gente sente o interesse, e isso é bom pra gente. A gente se ajuda, a gente dá pra ver aqui as dúvidas e a gente vai conversando também, né? Então ainda dá tempo. Prepara aí caneta, papel aí para você anotar aquilo que você vai pegando de mais importante aí da live. Tá certo? Então vamos lá. Eu tava falando sobre o medo, né? Então assim, a gente tem aquele medo, existe aquele medo que é um medo bom, que o nosso cérebro nos leva à nossa proteção, né? Que é algo humano mesmo, normal, para preservação da espécie, né? Mas aí tem aquele medo nocivo, que é o que nós vamos falar hoje aqui. É aquele medo que esconde a nossa identidade, que nos paralisa, que nos confunde, que nos atrapalha a viver a vida que a gente foi criado para viver. E aí eu coloquei ontem na caixinha de perguntas, eu vou sempre colocar, gente, e coloquem lá as suas sugestões, as suas percepções, compartilhe lá, tá sendo muito bacana. Muita gente está ali colocando o que está achando, e isso me ajuda a fazer o conteúdo para ajudar cada vez mais mulheres, né? Então, na caixinha de perguntas, eu coloquei lá ontem, e aí várias pessoas falaram, a pergunta que eu fiz foi: o que é que te incomoda, o que é que te aborrece em você, que você gostaria de mudar? Bem-vinda, bom dia, Lu, Noélia, Jeane, sejam bem-vindas. E aí teve a maioria das questões foram assim: indecisão, medo. Algumas eu selecionei porque foram perguntas repetidas, então eu escolhi, respondi algumas e coloquei lá no feed mesmo, né? Salvei dos stories, porque fica só 24 horas, né? Então foi indecisão, medo de tomar decisão, falta de foco. Então, todas essas coisas que nos angustiam estão ligadas ao medo. Então dá para perceber que o medo, ele é um dos entulhos da nossa identidade, que atrapalha a nossa identidade, né? Então, o que é que você tem medo? Do que é que você tem medo? Tô tentando acenar aqui. Seja bem-vinda, Elaine. Queria dar aqui o tchauzinho, mas não deu certo aqui, não. Do que você tem medo? Medo do que vão pensar de mim. Medo do julgamento das pessoas.
medo da rejeição, medo de não agradar, medo de ser cancelado, que agora tá na moda isso, né? Medo de cancelamento, medo de se posicionar. A indecisão mostra o medo, tá ligado ao medo, sabe por quê? A indecisão mostra o medo de você escolher errado, o medo das pessoas se afastarem de você, entendeu? Então, só erra quem faz, gente. Quem não faz nada não erra, porque está tomado pelo medo. E essa indecisão te aprisiona, porque você não consegue decidir nada, você fica paralisado. E é como a gente viu ali no início, eu coloquei essa música, Escravo do Medo. O medo escraviza a gente. Essa decisão que eu tomei de fazer lives e de me posicionar aqui na rede social é uma forma de enfrentar também esses medos, porque é um medo que é comum. Todo mundo tem esse medo. Medo do que vão pensar de você, medo de que se você tomar uma posição, outras pessoas que não concordam vão parar de andar com você, vão te criticar. E tudo isso está aprisionando você e não está deixando você ser quem você é, né? Então, é uma forma da gente enfrentar o medo. Medo foi feito para a gente enfrentar, gente. Não foi para que você fique paralisado ou deixe de fazer as coisas culpando o medo. Aí a gente volta lá para nossa primeira aula sobre o vitimismo, que é uma das coisas que paralisam, que encobre a nossa identidade. O pior de tudo, acho que é o julgamento. Então, Noélia, é o medo do julgamento. E eu acho que a maioria das pessoas tem. Medo do julgamento das pessoas. E aí, gente, quando você condicionar a sua mente para entender que o medo é uma percepção sua a respeito da realidade. É a forma que você enxerga a realidade. O medo está na sua cabeça. O medo não é algo, não é real. O medo não é real, porque é um medo de algo, de uma situação hipotética. Então não é real, está na sua cabeça, você entendeu? Então é uma percepção da realidade que você olha e você acha aquilo. E aí por você achar aquilo, é um medo que te aprisiona e você deixa de fazer. Ou você toma decisão baseada no medo, decisões erradas. Então, quando você enxerga que é uma percepção sua da realidade, que está só está na sua cabeça, você vai se sentir livre, você vai se sentir leve, como aquela música, eu não sou mais escravo, você não vai ser mais escravo do medo, né? Você vai se sentir leve, porque tudo muda à sua volta. O medo foi feito para a gente enfrentar, não foi feito para nos parar. Coloca aí para mim, o medo foi feito para enfrentar e não nos paralisar. Escreve aí para mim. O medo foi feito para você enfrentar, não foi feito para você parar. O que acontece? Qual é o efeito do medo na nossa vida, gente? Qual é o efeito do medo na nossa vida? O medo, primeira coisa que ele faz, ele blinda a nossa mente para as possibilidades. Você sabe que a gente já é sabido, já é assim, é algo comum de conhecimento, que o nosso cérebro, ele trabalha para nos ajudar, ele atua em nosso favor, né? Então, se você coloca algum impedimento, algum empecilho, você tem um problema para resolver, por exemplo, você vai dormir ali pensando naquele problema, o seu cérebro só consegue pensar no problema. Agora, se você disser para a sua mente que você precisa encontrar soluções, ele vai dar um jeito de clarear sua mente, vai refrescar a sua mente para dar possibilidades. É algo que atrai, gente, é verdade. Então, quando a gente está tomada pelo medo,
O medo blinda a nossa mente para as possibilidades. O que é que eu falo de possibilidades? Possibilidade de você fazer diferente, possibilidade de você resolver o problema, né? Então, quando você dá ouvidos para o medo, ele te leva a olhar apenas, ele te leva a focar apenas no problema. Ele te leva para focar apenas naquela situação que não aconteceu, que está só na sua cabeça. Por exemplo, alguém comentou aí o medo do julgamento. E ninguém te julgou, você acha que as pessoas estão te julgando, aí você deixa de fazer alguma coisa, você deixa de tomar uma decisão porque vão te julgar, por medo de te julgarem mal. Então é uma situação que está na sua cabeça e você blindou sua mente para as possibilidades. Qual é a possibilidade que eu tenho para fazer isso, para isso dar certo na minha vida? Ah, não vou fazer não porque eu estou com medo. O que é que vão pensar de mim? Eu não vou fazer. E aí você vai se privando, vai bloqueando o seu potencial, né? Então o seu cérebro não consegue pensar em possibilidades, em soluções, porque o medo já deu o veredito, isso não vai dar certo. Não faça isso porque não vai dar certo, porque e se acontecer isso? E se não sei o que? E se? É tudo aquele e se, né? Então, o medo ele blinda a nossa mente para as possibilidades e você não se dá a chance de se superar. Você não se permite superar porque aquele medo te prende. E aí você acha que é algo impossível para você fazer e você não se supera. Quando você enfrenta o seu medo e se desafia a realizar aquilo que você gostaria, realizar um projeto, um sonho, mas eu tenho medo de não dar certo. É um sonho, mas eu tenho medo, aí você não paga o preço por aquilo. Então você não se desafia e você não vai realizar. Agora quando você enfrenta, eu vou com medo mesmo, mas eu vou me desafiar e você vai realizar. Você vai sair do lugar, mesmo que você não consiga da forma como você idealizou, você chegou perto, porque você saiu do lugar. Quem está com medo parado não vai sair do lugar, então está muito longe de alcançar. Então o medo foi feito para enfrentar. E aí você sai com aquela sensação de eu consigo, eu dou conta, eu posso. Quando você enfrenta o seu medo. O medo ele blinda a nossa mente para as possibilidades. Então a gente não pode se basear a nossa vida, as nossas escolhas, nossas decisões baseado com medo, pelo medo. Eu não vou fazer isso porque eu tenho medo disso acontecer. Não, se a sua decisão for não, eu não vou fazer isso, mas seja pautado por algo lógico. Não vou fazer isso porque agora não é o melhor momento, porque eu tenho outras prioridades, porque eu preciso fazer isso antes. Agora, não vou fazer isso porque eu tô com medo de alguém não gostar. Acabou, já deu o veredito que você não vai conseguir. Então a gente nunca pode tomar decisões baseadas no medo. Tá bom, gente? E outra coisa, o medo ele te afasta do teu propósito. Todos nós fomos criados com um propósito. Todos nós fomos criadas para uma finalidade. Vou falar, aqui só tem meninas, né? Aliás, tem um homem aqui. Então, vou falar no plural para todo mundo. Nós fomos criados por um propósito, né? Então, quando você está longe da sua essência... Bom dia, pastora Beth. Seja bem-vinda, minha querida. Então, quando a gente está longe da nossa essência, quando você está longe daquilo que você foi criado para fazer, para ser, você não consegue ser feliz, você não consegue estar plena, né? O homem só é feliz quando ele entende o seu lugar no mundo. O ser humano só é feliz quando ele entende o seu lugar no mundo. A gente foi criado com uma programação. Eu falei na primeira aula sobre o autocomiseração, vitimismo, né? Você foi programado para vencer, você foi programado para governar. Então, quando você não está na sua função, você não vai exercer plenamente todo o potencial que você tem aí dentro de você.
E para que é esse potencial? Para servir. E aí a gente olha o maior exemplo de homem que já pisou aqui nessa terra, que foi Jesus Cristo, né? Ele nos ensinou que quando a gente serve, a gente é grande. E quando a gente busca suprir as nossas necessidades, quando a gente está longe da nossa essência, a gente passa a buscar ser preenchido de alguma forma e suprir as nossas necessidades de todas as maneiras. E aí a gente fica longe da nossa essência, a gente fica mais parecido com os animais. Já parou para pensar o que é um animal? Pensa em qualquer animal. O que é que os animais fazem? Eles buscam suprir as suas necessidades, eles buscam atender aos seus instintos, né? E a grandeza do ser humano, o ser humano é diferente. A grandeza do ser humano é olhar para o próximo, é servir, é usar das suas habilidades para expandir o seu potencial, para ajudar, para beneficiar mais pessoas. E aí o que é que o medo faz com a gente? O medo, ele nos bloqueia. Ele bloqueia o nosso potencial, ele nos afasta da nossa essência. Você já viu o que é que um animal com medo faz? Ele ataca, não é? Um animal com medo, ele fica acuado. E um animal com medo, ele ataca, ele agride, não é? Ele toma atitude ali no ímpeto. E aí o homem não foi feito para isso, para suprir, só para suprir as suas necessidades. Então que diferença vai ter o homem do animal, não é? Então a grandeza do homem é servir, é usar das suas habilidades para expandir o seu potencial e tirar esse bloqueio. O medo bloqueia a nossa identidade, o medo bloqueia o nosso propósito, o medo bloqueia o amor em nós, sabia? O medo bloqueia o amor de fluir em nós. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando você está agindo baseada pelo medo, você não está agindo com amor. Você está longe da sua essência. E aí a gente vê, tem uma parábola na Bíblia que Jesus conta, parábola dos 10 talentos. Ele conta que é um senhor, ele deu um homem muito rico, distribuiu os seus bens, ele ia viajar, então ele deu responsabilidade de distribuir os seus bens para os seus empregados. E aí vai contando lá, cada um recebeu uma quantia. E aí tem a parábola dos 10 talentos, tem um que recebeu só um talento para cuidar. E aí, o que é que esse empregado fez? Ele escondeu o talento. Por quê? Por causa do medo. Então ele conta sobre esse servo e esse empregado que ele não sabia quem era. Que a gente vê uma pessoa que não sabia quem ele era, baseado no medo, não acreditava nele, não é? Então mostra o medo que bloqueava sua identidade. O medo afastou aquele servo de ser feliz e de cumprir o seu propósito, porque no final, quando aquele homem voltou para tomar as prestações de contas dos seus empregados, ele ficou feliz com os outros que produziram, que expandiram, que fizeram negócios, que não tiveram medo de usar aquele talento. E aquele servo que ganhou um talento, ficou com medo, ele mostrou que ele não sabia sua identidade, ele não se achou digno de confiança, ele ficou com medo e no final ele não pôde se alegrar, não pôde entrar ali naquela festa que no final o Senhor falou, se alegrou, entra comigo aqui na alegria, vamos festejar. E aquele homem não foi feliz por causa disso, porque ele não cumpriu o propósito dele, que era tomar conta, era ter a responsabilidade de um talento. E era para produzir a partir daquele talento que ele recebeu. Ele não cumpriu o seu propósito. O medo faz isso com a gente. O medo faz a gente enterrar os nossos talentos. O medo faz a gente enterrar as nossas habilidades. O medo nos impede de ser felizes.
de ser feliz. Então, o medo atrapalha, é um grande vilão na nossa identidade, gente. E a gente precisa se libertar do medo. Não é fácil. São muitas questões, tem muita gente que tem vários medos, são muitos bloqueios, mas a gente vai fazendo, escolha um. Qual é o medo que mais te atrapalha? Qual é a área da sua vida que você está se sentindo mais bloqueada? Escolha um para você ir vencendo aos poucos, todo dia um pouquinho. Todo dia você vai pegar um medo que você tem e vai enfrentar aquele medo. Você vai realizar o seu sonho, vai planejar e você vai enfrentar. Mesmo que seja um pouquinho, um pequeno avanço, você vai se sentindo fortalecida na sua identidade, você vai sentindo que eu posso, você vai sentir eu consigo, e você vai sentir, olha, não é tão assim não, olha, não foi tão difícil não, vai de pouquinho, enfrentando os seus medos aos poucos, para que você se liberte deles, tá bom? E o medo, ele te leva às escolhas erradas, o medo te leva às escolhas erradas, sabe por quê? Porque quando você toma as suas decisões baseadas pelo medo, você peca. É pecado, sabia? Quando você faz alguma coisa pelo medo, porque você não faz com fé. A Bíblia diz que tudo que você for fazer, faça com fé. Quando você tá com medo, você não tá com fé. Você, vai dar errado, isso aí não vai dar certo. Porque você tá fazendo sem fé. Sabia que o medo é a fé ao contrário? O medo é a fé ao contrário. Por quê? O medo é a fé que aquilo que você vai fazer vai dar errado. Você está colocando força, você está colocando fé, acreditando naquilo que ainda não existiu. E a fé, o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam, mas você não viu ainda. Você tem a certeza que aquilo vai acontecer sem ter visto. Isso é fé. E o medo? Você tem a certeza que aquilo ali vai dar errado. Você tem a certeza que as pessoas estão te julgando e você não faz. Você tem a certeza que estão falando mal de você. Você tem certeza que ninguém gosta de você. E aí vai limitando. Aí você vai ficando uma pessoa amargurada, você vai ficando uma pessoa sem amigos. Você vai se afastando das pessoas porque achou que o outro não sei o quê. É a mesma coisa, é a fé ao contrário. Você não viu ainda que aquilo não aconteceu, mas você já acredita. O medo é a fé ao contrário, não é? Então, é a fé que aquilo que você vai fazer vai dar errado. E aí, às vezes, o medo é tão forte, a sua fé, ao contrário, a sua fé no medo é tão forte que às vezes acontece mesmo. Aí depois, não disse que ia acontecer. Então, quando você insiste em ter medo, você vai alimentar o erro na sua vida. Você vai alimentar erros. Por quê? Medo de errar. Ninguém erra querendo errar, gente. Para pensar. Ninguém erra querendo errar. Sabe por quê? Se você erra querendo errar, você não erra, né? Você acerta. Se você erra querendo errar, você acertou. Então, é melhor errar fazendo alguma coisa do que errar fazendo nada. Paralisado. Paralisado pelo medo, não é? Então, decida hoje romper a sua inércia, romper aquilo de ficar parado, romper com medo e caminhe, dê o primeiro passo, mesmo com medo mesmo, dê o primeiro passo para sair da inércia, sair daquele medo que te paralisa. Decida hoje parar de alimentar o erro na sua vida, enfrentando com a fé. Então, é melhor você errar fazendo alguma coisa, que pelo menos você saiu do lugar. Sabe por quê? Porque você não merece viver uma vida de quase. Eu queria fazer isso. Eu penso em fazer isso também. Poxa, eu pensei nisso. E alguém foi lá e fez. Porque você ficou com medo de fazer, você ficou com medo de agir. Então, não desista dos seus projetos por causa do medo de pagar o preço. Aí vem o vitimismo, né? A primeira coisa que trava a nossa identidade. Eu não consigo porque
Se der errado, é muito trabalho, não consigo. Não, vai com medo mesmo. Enfrente, pague o preço, enfrente o seu medo. Josué 1,9 diz assim: esforça-te e tenha bom ânimo. Sabe por quê? O medo, ele nos deixa parados, nos deixa preguiçosos, porque quanto mais parados a gente estiver, mais preguiçosos vamos ficar, porque você está parado ali, está acostumado ali de ficar parado. Então, esforço e ânimo. O medo tira o nosso esforço, o medo tira nossas forças e tira o nosso ânimo também. Tira o nosso ânimo também, a nossa alegria. Então vai com medo, enfrenta, toma a frente aí da sua vida, das suas decisões, tenha alegria, se esforce com alegria em frente, se esforce com alegria. Você não merece viver no quase. Coloca aí para mim, eu não mereço viver no quase. Eu não mereço viver no quase. Então toma isso para você, toma isso de volta para você. Tá? Porque a alegria está no processo, a alegria está na caminhada, a alegria está no fazer, não é você não vai ser alegre no objetivo final, mas cada passo que você der enfrentando o seu medo, você vai se fortalecendo, você vai tendo alegria e você vai tendo mais forças para enfrentar cada dia o seu medo, de pouquinho, doses pequenas, mas decida enfrentar o seu medo. Coloque para mim, eu não mereço viver no quase. Então toma isso para você. Errou, levante, melhore, mude. Errou, se levante, melhore e mude. Se dê a chance de se superar. Não permita que o medo tire a sua oportunidade de superação. Se dê a chance de superar. Você merece isso. Sabe por quê? Porque você foi feita para isso. Você foi feita para expandir, para crescer, para governar. Não foi feita de estar amarrado pelo medo. Então você merece isso, merece estar no palco da sua vida. Não fique parada, busque o equilíbrio. O que é o equilíbrio, gente? O equilíbrio está no movimento. O equilíbrio não está na inércia. Estou parada aqui, não tem equilíbrio nenhum. O equilíbrio é ali, ó, igual quando você vai andar de bicicleta. Se você parar, você cai. Você tem que ir no equilíbrio. Sempre um pequeno avanço, mais dê. Um pequeno passo, mais dê. Vai enfrentando o medo. Hoje eu não consegui. Aí vai de novo. Nunca pare, nunca pare. Para você estar em equilíbrio. Hoje é o dia de você sair da plateia e ir para o palco. Porque a vida é sua. Você está no palco, assistindo a sua vida acontecendo. E o medo dominando, te paralisando, assistindo os seus sonhos parados porque você estava com medo, assistindo você parado sem relacionamentos, sem amizades, por causa do medo de julgamento, porque você acha que você não merece, porque você acha que estão te perseguindo, porque você acha que estão, sabe aquela paranoia? Não, você foi feito para estar em movimento. Tome suas decisões, enfrente o medo, tome a sua decisão de enfrentar o medo, de desbloquear o amor, porque o medo bloqueia o amor em nós, o medo bloqueia a fé. Então deixa a fé e o amor fluir na sua vida. Deixa a fé e o amor ir empurrando esse medo aí, para você desvendar a sua identidade. Para que você resgate o seu eu, resgatar o seu eu. O que é isso, resgatar o eu? É resgatar a sua capacidade de tomar decisões pelo que você acredita, pelo que você quer, pelo que você almeja na vida e não pelo medo de alguma coisa acontecer. Tem gente que fica assim, como se tivesse com a arma na cabeça e fazendo alguma coisa com medo de acontecer alguma coisa errada e vai fazendo e a sua vida sendo empurrada. Então, resgatar, desvendar a sua identidade, fala sobre isso, sobre você enfrentar os seus medos, resgatar o seu eu, a sua capacidade de escolha, o seu poder de mudança, o seu poder de tomar a decisão. Mesmo que você erre, você está tomando a sua decisão consciente e você vai se consertar se errar.
e medo e tomar sua decisão baseada na fé, naquilo que você almeja, naquilo que você pode alcançar e não pelo medo. Isso é resgatar a sua identidade, isso é desvendar a sua identidade, quando você decide enfrentar o seu medo. Como é que é ouvir isso? Faz sentido? Faz sentido para alguém isso aqui que eu tô falando? Então, gente, a nossa aula de hoje foi sobre isso, sobre o medo. Se você anotou aí, coloca nos seus stories e me marca, que eu quero ver qual foi a sua percepção dessa aula. Cada um tem uma percepção diferente, aquilo que mais te tocou, aquilo que mais falou com você nessa aula de hoje. Tira um stories, me marca e eu quero ver qual é a sua visão disso tudo. Porque o medo, ele blinda as possibilidades, o medo blinda bloqueia o teu propósito, o medo bloqueia você de tomar decisões e o medo te leva às escolhas erradas. Então hoje você decidiu enfrentar esses medos para desvendar a sua identidade. Quem está comigo aí, dá um joinha aí.